A partir desta quinta-feira, mais de 30 mil presos deixarão os presídios para a saidinha de Páscoa. O benefício, reconhecido por lei, é alvo de críticas há anos pelo fato de aproximadamente 40% dos detentos não retornarem às prisões. A saidinha, que acontece em outras 6 datas comemorativas, também causa temor na sociedade, já que o índice de criminalidade aumenta nesses períodos. Só entre o ano passado e esse ano, a Câmara dos Deputados recebeu ao menos 3 projetos de lei para proibir as saidinhas ou, no mínimo, endurecer as regras. Os parlamentares Coronel Tadeu, Gurgel e Sanderson voltaram a pedir a análise do tema. Sanderson falou sobre a proposta. Nos aproximamos da Páscoa e, infelizmente, acompanhamos mais um descalabro dentro do sistema de justiça criminal, que é as saidinhas, que são as saidinhas autorizadas pelo Poder Judiciário com base na Lei de Execução Penal, uma lei lá de 1984, mas que está totalmente fora do seu tempo. Não há mais espaço para as saidinhas ou saídas temporárias de criminosos, bandidos que cometeram mal à sociedade e ainda tem benefícios concedidos pela legislação brasileira, que, como eu disse, os juízes apenas estão cumprindo a lei, e a Lei de Execução Penal está ultrapassada, por isso tem que ser modificada. Apresentei um projeto de lei de número 4337 de 2021, proibindo todo e qualquer tipo de saída temporária, chamadas saidinhas, porque isso aí depõe contra a confiança e o crédito do sistema de justiça criminal. Muitos dos apenados saem, não retornam, saem para cometer crimes. Isso aumenta a sensação de impunidade e isso é muito ruim para um Estado que se pretende democrático. Vou começar com você, Ana Paula Henkel. Deve ser mais um daqueles assuntos que você tem dificuldade para explicar por aí, né, Ana? Para os seus amigos americanos, não deve ter nada parecido com isso aí nos Estados Unidos, né? Não, Vitor, não tem. Inclusive, se você comete um crime aqui, você vai para a prisão e você aguarda os recursos ali, exatamente na prisão. Agora, se eu não consigo explicar, mas eu acho que os ministros podem explicar, né? As viagens que eles têm feito aqui para Boston, para Harvard, Lewandowski, Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, vocês que falam tanto em democracia americana, vocês podiam, num desses encontros aí, explicar redução de pena, 1/6, visita íntima, saidinha de Natal, saidinha de Dia dos Pais para aquela que matou o pai e a mãe, colocar tornozeleira eletrônica num parlamentar pelo crime de opinião. Fica aí o convite, ministros Barroso, Alexandre de Moraes, Fachin, Lewandowski, a próxima vez aqui, inclusive, a gente pode fazer, né, uma roda de samba, chamar alguns jornalistas aí, colocar um microfone, fazer um karaokê para os senhores cantar também, mostrar ao americano que os senhores sobem em palco com os jornalistas para cantar samba. Vamos mostrar o verdadeiro Brasil. O verdadeiro Brasil, ministros, não esse Brasil que vocês querem vender, que existe no papel, na Constituição, mas que na vida real ele não existe. Esse Brasil aí, de deputados presos, presidiários sendo soltos de volta à sociedade com crimes hediondos, donos de cartéis, traficantes sendo soltos pela Suprema Corte. Esse Brasil não chega em Boston. Engraçado isso, né? Tem que acabar as saidinhas, Augusto? Olha, no Brasil, a vida do pobre que trabalha é pior que a vida de um criminoso condenado, de um assassino. Vou dizer por quê. Digamos que ele também seja de origem pobre, né? Porque atribui a chamada esquerda, atribui a pobreza, problemas da infância, a criminalidade, o que é uma ofensa grave aos brasileiros, milhões, né? Imensa maioria de brasileiros pobres que trabalham. Eles não têm 3 refeições por dia como se tem na cadeia. Tá? Eles não têm o emprego garantido como se tem na cadeia. Qualquer coisa é considerada emprego, até leitura serve para a progressão da pena, né? Você vai reduzindo o tempo de cadeia. Ninguém chega a cumprir 30 anos, que é o prazo máximo. Ninguém. O Pimenta Neves, que matou a namorada, já está livre há um tempão, tá? Ficou alguns meses na cadeia. E se você considerar o direito de ir e vir,
O brasileiro pobre da periferia não tem dinheiro para pegar transporte toda hora e vir para cá, então ele fica imobilizado. Milhões não saem de onde moram por falta de dinheiro. Quando isso acontece, você tem uma situação, um contraste perverso. É melhor roubar, então é melhor matar no Brasil. Agora, além disso, é saidinha, saidão. Teve até o saidão da Operação Lava Jato, né, que fez um jantar outro dia em torno da chapa Lula-Alckmin. Você tem saidinha para quem mata a mãe sai no dia das mães, mata o pai sai no dia dos pais, mata o filho sai no dia das crianças. A Ana nunca vai conseguir explicar isso aí para americano, porque eles são lógicos. Aqui é uma esculhambação populista, tá? É cínica, e por isso eu acho que todo deputado que votar pelos privilégios dessa turma tem o dever de abrigar na casa dele um desses presos que são libertados para passar pelo menos um dia em companhia da família dele, para ver se ele se sente bem e seguro. Fiuza. Eu apoio essa proposta. Eu acho que ele tem que sair direto para a casa desse humanista. Esse humanista que concorda com a saidinha, que sanciona a saidinha, ele tem que receber na sua residência, né, no feriado de Páscoa, um criminoso, pelo menos, para ver o que acontece. E onde é que está aí a questão desse comentário? Está que as estatísticas mostram, mesmo que você possa alegar até justamente que a origem disso é a humanização da punição, ninguém quer desumanizar a punição. Então, a origem é dizer o seguinte, é um criminoso, a lei diz que ele deve pagar com cadeia, ou seja, com perda da liberdade, mas não que ele deve ser maltratado, escorraçado e coisas desse tipo. Então, surgiu de forma legítima a preocupação. Vamos salvaguardar a humanidade daqueles que estão pagando a sua pena corretamente. Isso, infelizmente, virou uma feira de demagogia. E aí, hoje, a lei é de 84, né? Então, hoje, as estatísticas mostram exaustivamente que é altíssimo, altamente significativo o índice daqueles que usam a saidinha ou para não voltar nunca mais ou para cometer novos crimes. Então, você manter essa medida é, de fato, um compromisso com a hipocrisia, não com a tentativa de humanização daquele que está pagando a sua pena. 3 minutos, Olha, esse é um debate antigo e o Augusto tocou num ponto muito importante, é como a vida de um apenado aqui no Brasil é melhor do que muita gente que mora na periferia. Eu me lembro do deputado Arnaldo Faria de Sá, no plenário da Câmara, trouxe uma programação semanal de um presídio em São Paulo com um menu da inveja. De manhã, café da manhã, pão com manteiga, no meio da manhã, outro café. São 4 refeições por dia. Almoço, ali bife à milanesa, medalhão de não sei o quê, sobremesa, no meio da tarde outro lanche, depois tem janta e um café mais à noite antes de dormir. Então, existe mesmo essa diferença. Sobre a legislação, parte importante da nossa legislação foi copiada da legislação americana e de outros países, da Inglaterra, mas principalmente da americana. Aqui nós temos esse sistema de progressão que é ridículo. Eu, quando vejo aqui projetos, vamos aumentar a pena de não sei o quê, e eu acho, para que aumentar a pena? É só definir que a pena tem que ser cumprida. Se for 2 anos, 2 anos. Se for 4 anos, 4 anos e assim por diante. Essas saidinhas, o argumento é de que é preciso, em algum momento, preparar o preso, adaptá-lo à vida aqui fora. E aí existe lá, tem uma frase importante lá no argumento, você terá um encontro com este ex-presidiário, ele precisa estar apto. Mas só que aqui no Brasil, solta a pessoa e pronto.
Nos Estados Unidos não há saidão nem saidinha com datas, mas há a temporária, a condicional. E lá é difícil, a pessoa tem que cumprir pelo menos 80%, é difícil falar dos Estados Unidos porque cada estado tem uma legislação, mas em média 80%, 85% da pena tem que ser cumprida para a condicional. A legislação brasileira permite, né, que se saia. A diferença básica é que nos Estados Unidos, por exemplo, para esta adaptação, para esta condicional, como chamam lá, né, caso a caso é analisado. E, inclusive, se os juízes entenderem que aquele preso não está preparado para a vida fora da cadeia, o caso pode ser reaberto e pode haver dificuldade para condicional. Aqui não, simplesmente solta. Em Brasília, a gente vê, existe até um filme feito pelo presidente Jair Bolsonaro, né, dos presos em bando, parecendo anjos, de branco, cabelo raspado, chinelo branco, né, e saem em bandos aqui. E 40% não voltam mesmo. Mas qual o problema? É que soltam sem o acompanhamento. Nos Estados Unidos, os presos em condicional são acompanhados por agentes públicos que vão na casa dele e são monitorados, não podem beber. Se sentirem que ele bebeu, sentir o cheiro de álcool neles, volta imediatamente para a cadeia. Aqui não, libera. E há casos e casos de presos que saem e cometem crimes e voltam na segunda-feira para a cadeia, para você ter uma ideia. O que é preciso, portanto, é fazer uma lei que a pena é de 10 anos, cumpra 10 anos, é 1 ano, cumpra 1 ano, e pronto, sem essa história de saidinha, né? E talvez a condicional, mas o Brasil não tem condições de acompanhar os presos em condicional. Algo mais, Ana? Só para lembrar que nessa receita aí temos também o auxílio reclusão, né? Se o preso era o único, era quem é o provedor ali de renda que sustentava a família, o governo agora paga aquela família para que ela seja sustentada. Mas se o preso matou alguém e a vítima morta era o único provedor daquela família, aí não, a família da vítima não tem absolutamente direito nenhum. Auxílio reclusão. Barroso, Lewandowski, explica essa também aí para Harvard, para o pessoal de Boston.